Salve, salve, galera, começando mais uma temporada, sim, meu caro colega Jefferson pensaram Faria. que não vínhamos, olha nós aí de novo. Segunda temporada Sim. do Cego do Carvalho podcast, o e abrindo podcast esse trabalho da melhor forma possível. Nossa, ó, hoje eu tô muito feliz, eu acho que realmente é um dia épico aqui da nossa jornada no nosso podcast, uma convidada super, ultra, mega power, especialíssima aqui. E para começar bem, né? Para começar bem a nossa segunda temporada, que mudou o ano, mudou a temporada, mas nada muda. Pode continuar contribuindo com esse projeto pela nossa chave Pix, que é... Cego do Carvalho podcast @gmail.com. Que voz, hein? Gostou? Que voz. Aí é pra ajudar mesmo. É uma voz Vai. meio gripada, então ela traz uma... Isso aí, É, vai chover Pix agora. Então, mande seu Pix, a sua esmola virtual, porque a gente Isso. continua aqui com o incompetente do Ariel. Do Ariel. Muda a temporada, mas o Isso. incompetente do Ariel continua conosco. Continua com a gente tá querendo se livrar dele. mas Se não consegue. fosse ele, tem Tá que dizer vendo? assim, tá vendo? Seria outro. Seria Se não outro, fosse ele, muito seria- melhor. Tenho certeza disso. Seria- Era nada. Tenho certeza disso. Nosso menino Jefinho, de Guadalupe. Faça as honras e apresente a nossa convidada. Olha, a nossa convidada é especialista, dispensa apresentações, né? Ex-senadora da República, combativa, vai pra cima. Isso daí é o Celino Popó Freitas da política. pra porrada. Não é qualquer uma. Não é qualquer uma, não. Eu, porra, eu saio correndo de qualquer vereador, pô. Ela Mas foi com é não. a CM, vem. Vem. Nada mais, nada menos que Heloísa Helena, senhoras e senhores. Uma salva de pra palmas. vocês, palmas pra vocês. Vai- Que alegria estar aqui, que honra. Obrigado. honra toda Deus. Honra nossa. nossa. Gente, a honra é minha. A gente não tem nem roupa pra esse evento. eu não tenho... Mas não tem problema, porque minha roupa é tudo igual. O povo diz que só tem uma o mais blusa. básico possível, que a gente não sabe nem É porque o Não, eu tomei banho hoje. Tomou banho. Tomei E frio, tá? Frio. Falei, não, vou tomar banho, que hoje é Mas tem especial. muita gente que no interior a gente desmanga, né? Que ridiculariza, tenta ridicularizar, dizendo que eu só tenho uma blusinha, porque eu gosto muito de uma fardinha, né? Uma blusinha igualzinha, branquinha. Melhor coisa. Aí não dá nem trabalho pra tentar escolher uma e tal. Aí eu até fico dizendo às pessoas, mas eu sou bem cheirosinha, viu? Só tenho uma blusinha, Mas ela é mas é limpinha. Cheirosinha. O guarda-roupa são várias peças. Tudo igual, pra não dar nem trabalho de... O Jefinho querer também escolher. passa por isso. Ele nem escolhe a roupa. Ele pega Mas a o primeira- cego usa esses macetes mesmo. A moto ela pegou aí, já sabe Já- qual é. Já... pois então- Calça jeans não tem erro. Pois então sou dessa turma também. Porque é tudo igual, para não ter nem trabalho de escolher. Aí quando eu mando ou uma prima minha ou uma tia, essas últimas eu pedi para minha nora pedir para fazer lá. Aí ela diz bem assim, eu vou pelo menos mudar as cores, né? Aí eu digo, não é tudo igual, é tudo uma blusinha branca, uma fardinha. Aí ela bota um detalhezinho azul, um detalhezinho amarelo. Eu digo, mas faça tudo igual, porque não dá nem trabalho de escolher. Então, Aí as pronto. pessoas que falam que o Roberto Carlos tem toque da roupa azul, às vezes é só preguiça de escolher. É verdade. Deve É ser. verdade. Muito bem observado. Né? Às vezes o cara pode ser. inventou essa história do toque. O toque. Mas ninguém É. encheu o saco dele. Me deixa com a minha É roupa. verdade. Aí eu digo que é para não ter trabalho, porque é tanto trabalho já, são tantas dores do mundo, tantos problemas a enfrentar, que é melhor você ter menos trabalho na hora que abre o guarda-roupa, Viver de né? forma mais minimalista. Eu sou dessa turma. Assim, Minimalista. Sou. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Isso É. dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Por falar em trabalho, 2022 vai ser um ano trabalhoso. Achei que você ia falar alguma coisa com o Ariel. Falar em trabalho, peraí, Ariel, tá faltando tal coisa. Eu juro que eu achei que você ia Aí eu ia meter falar- Não, olha. Não. Pensou Aí- que já ia sobrar pra você. Aí seria né, assim, Ariel? por falar em incompetência, Ariel. Olha, Ariel, eles falam assim muito, mas não pode viver sem você. Ariel, Não pode Ah, viver sem você. Nosso vascaíno predileto. É isso. É. Homem. E é. 2022 um ano vai ser de Duro. muito trabalho, um ano duro. É. E você está vindo como candidata
No Rio de Janeiro. Sou pré-candidata, né? A deputada federal, porque a gente não pode dizer candidata para não dar multa, né? Para nós aqui. Mas foi uma decisão, de qualquer jeito, você mudar de casa, por mais que ciganos todos nós sejamos, né? E nos consideramos filhas e filhos do mesmo país, que ainda não é uma pátria, né? Infelizmente, o Brasil nunca foi nem é uma pátria mãe, justa, soberana, igualitária e fraterna. Não é, né? Porque num momento de frio como esse, você vê milhares de pessoas que têm como cama a calçada e teto a marquise de um prédio, e passou por uma pandemia onde milhões de crianças, né, foram jogadas na extrema pobreza, e este mesmo país que jogou 9 milhões de crianças na pobreza fez 10 novos bilionários, fila para comprar iate, avião, apartamento de luxo. Então, as coisas estão muito erradas, né? E é um momento também de muito fanatismo, né? As pessoas discutem menos uma proposta para o Brasil e mais o fanatismo da idolatria política, né? Então, ninguém quer saber quantos novos empregos podem ser criados, qual a reforma tributária para taxar as grandes fortunas, a remessa de lucros para o exterior, o que é que vai ser feito na Serra do Mar, para a Serra do Mar, que quando desliza, os geólogos, né, já provam que ela desliza há mais de 60 milhões de anos, e quando ela desliza, o que é que vai ser feito para que as pessoas não sejam soterradas em escombros de lama, né, e enxurradas e tantas coisas mais. Nenhum problema novo, né? Esse é que é triste, viu? Porque eu acompanhei tecnicamente, né, que as pessoas perguntam muito, onde é que você andava? Eu digo, dando aula, né? Trabalhando, né? Trabalhando, né? Pagando os boletos sem ser parte da safadeza política, né? Então, em 2011, eu acompanhei um pouco as tragédias que aconteceram aqui no Rio, na Serra do Mar, né? E todas as propostas concretas, objetivas e alternativas que lá foram construídas e disponibilizadas, aí parece que precisa de um novo deslizamento, crianças tragédia e pessoas morrendo, para que se alerte novamente daquilo que tem todo um projeto construído apresentando o que deve ser feito, né? E as outras coisas, né? As epidemias de todos os dias, né? De violência, de escombros, de desemprego e de violências as mais diversas, que impactam profundamente a vida da população. Aí, quando ninguém quer discutir isso e se prende ao fanatismo da idolatria política, aí é bem duro de suportar, né? Você querer estar na política debatendo um projeto nacional, debatendo alternativas para saúde, educação, moradia, segurança pública, saneamento, e as pessoas não querem ouvir isso. É muito duro, né? Por isso que ainda bem que vocês me trouxeram. As pessoas querem ouvir mais... Me dá a honra de ser ouvida, né? Você acha que as pessoas querem discutir mais as pessoas, né? Mais as figuras, né? Públicas, né? Hoje, essa polarização... prefere Lula, a idolatria. Não quer discutir um projeto nacional, né? Não é à toa que, com todo respeito a quem já fez suas escolhas, né? Mesmo que sejam escolhas distintas das minhas, eu respeito profundamente, né? Tem muita gente que fala em democracia, mas quer uma ditadura para chamar de sua. Ditaduras dos mais diversos vieses ideológicos, né? Mas não é à toa que o único que apresenta um projeto nacional, né, com todos os defeitos que tem, como todos nós defeitos temos também, que é o Ciro, fica lá embaixo na pesquisa, né? É o único que mostra como arrecadar mais dinheiro, é o único que tem a coragem de dizer quem vai ser taxado e quem não pode ser taxado, né? Que vai desde a cesta básica de consumo,
determinados fármacos, produtos que são essenciais para os mais pobres, que fala da infraestrutura, né, como é que vai gerar emprego, como é que vai ser feito a mobilidade urbana, todas essas coisas, né? Mas tem gente que não quer realmente ouvir, né? Então mas... Só discutir o... Tá vendo aí, ô seu Gregório do Vivi? Mas eu acho que é realmente, né? Quem tem um projeto... defeitos todos nós temos, o jeito durão, Claro. tem, e nós nordestinos temos também esse jeito meio durão, né? Mas um projeto nacional é quem está apresentando. Você pode fazer qualquer escolha. Tem gente que, por honestidade intelectual, acha que tem que resolver no primeiro turno, porque pode vir golpe. Como eu estou entre aqueles que diz, pode vir quente que eu estou fervendo, porque golpe não haverá, isso é uma malandragem do discurso para aterrorizar as pessoas, e outros que dizem, olha, tem que resolver no primeiro, senão pode vir. Bom, eu estou entre aqueles que respeitarei profundamente quem vai para o exílio, mas eu vou estar nas ruas lutando, acaso tenha, mas não vai haver. Nem correlação de forças nacionalmente tem para qualquer experiência ditatorial. E é isso, né? Então, discutir um projeto nacional, eu acho que é importante. A gente passou por uma pandemia, né? Mas eu posso fazer o advogado do diabo Pode. aí nesse sentido que Advogado Não que o bom, diabo do diabo precise não. de O diabo a advogado. gente, O advogado o sabe se diabo a defender gente muito bem pisa sozinho. na cabeça dele todo Não, dia. advogado do diabo é o Aras, não é? É. Não é? Esses meninos têm cada tirada que... Não, mas você falou uma coisa interessante nessa questão de discutir o projeto de país e tudo mais. Eu, concordo perfeitamente. Mas eu também entendo esse lado que você está falando de quem já escolheu, com medo, não de golpe, mas do que está aí, na verdade. De você bem, a gente precisa... Mudar, e vai mudar. Precisa mudar. Vai mudar. Só que esse discurso da polarização, obviamente, é bom para os dois lados, tanto para com o certeza. PT quanto para o E Bolsonaro. foi assim que germinou Bolsonaro no coração do povo, né? Através do antipetismo. A gente tem que se perguntar, como é que germina no coração de um povo uma figura como essa, que tem a ousadia de verbalizar os mais diversos preconceitos e o fez na campanha também. Então, E não só verbalizar, Tem que se porque para perguntar, né? mim é pior do que verbalizar, é o referendar. é. Porque quando ele fala, ele está referendando para Ele aquele tá abrindo uma público porteira. ele tá abrindo Vai. de que... Mas olha, eu digo para você, eu não tenho dúvida, eu digo sempre assim, não passarão por cima de nós, porque nós resistimos. Mas passarão na história. Tem esses espaços que a história possibilita, e tem gente que nem aproveita os espaços que a história deu, né? O que aconteceu na pandemia Sim. foi uma demonstração concreta do profundo despreparo, né? Atuou como um soldado covarde e sem honra que deixa feridos para trás. Tantas coisas que poderiam ser feitas antes mesmo de vacina. A atenção Mas básica, né? isso ele já demonstrava É. politicamente, antes da pandemia até, com os próprios aliados, dessa coisa de deixar soldado ferido. Mas no primeiro ano foi caindo um por um de aliado. Você, mas não era brother, né? Ainda tem isso. Mas na política tem muito disso, sabe? Na política tem muito do... Se você não é adepto da vassalagem, se não beija a mão do imperador de plantão, a perseguição implacável para quem tem um código de honra inabalável e que não beija a mão e não é parte da vassalagem, isso em todo canto, à direita, à esquerda, acontece isso, né? E eu me reivindico de esquerda, e eu sei também o que eu já passei de perseguição implacável e de ver pessoas que eram referências da esquerda chamar Arthur Lira de companheiro, o pai de Arthur Lira de companheiro, o Collor de companheiro, o Renan de companheiro, né? Podiam ter apoiado
umas pessoas honradas. Não precisavam me derrotar apoiando o que de pior existe na direita mais acanalhada. Mas faz parte, né? É uma forma de também a gente ser testado na política. Algumas pessoas acham que a gente guarda mágoa, rancor, essas coisas, né? Que quando mulher tem coragem, o machismo serpenteado pelas línguas saem dizendo isso. Mas no meu caso, inclusive, foi importante para mim, porque eu medi de que eu era feita. Quando você é testado entre ter cargos, prestígio, liberação de emenda, ministério e poder, e você dizer, epa, vou defender o que eu acredito, isso é um teste que são poucos que têm a oportunidade de serem testados na política, porque se tem uma coisa que é absolutamente real é que o poder não muda ninguém, o poder revela quem a pessoa é. Sim. Se for um canalha sem vergonha, quando está no poder, ele expressa na exuberância da safadeza política. Então, não muda ninguém, não. Revela quem a pessoa é. E isso não estou dizendo só da concepção ideológica minha, que é da minha formação. Eu também já vi outras pessoas que não abriam facilmente, não. Mesmo enfrentando, subindo em riggings muito duros, né? Mas é isso. Faz parte da história. Eu tenho uma memória sua, que eu não vou lembrar agora de quantos anos isso, mas você é de umas primeiras... Eu digo à minha neta que eu tenho 159 anos. Não, mas eu tenho 59, né, viu? Agora, olha, tem um velho poeta que dizia assim: nunca confie numa mulher que diz a idade, porque ela é capaz de dizer qualquer coisa. Faz sentido. Aí eu digo Sensacional. Faz sentido. Muito bom. Mas eu tenho uma memória sua que você foi uma das primeiras combativas até dentro da própria esquerda quando rachou ali no PT. Não, eu lembro, a primeira memória que eu tenho auditiva, inclusive, era... Eu gritando. PSOL 50. Falei, cara, essa mulher manda, hein? Essa mulher aí. Foi na guerra que eu peguei lá com o ACM e também com o governo, né? Na época... E as pessoas... Você pensa que as pessoas compreendem facilmente? Minhas amigas diziam bem assim: meu Deus, eu não acredito. Tu passa a vida todinha para eleger esse homem. Dedicar a juventude todinha. Aí quando o homem chega lá, tu vai brigar. Mas não era. É porque... eu me comprometi ao longo da minha história de vida com uma concepção, que é uma concepção filosófica, ideológica, mais vinculada ao que é chamado de esquerda, né? Então, o combate à corrupção, o combate ao banditismo político, esteja ele onde estiver, a luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público e do setor privado. Como é que você aceita uma reforma da Previdência que impõe 10 anos a mais de trabalho para uma professora do setor público que muitas e muitas vezes chega em casa e não consegue nem ensinar a lição aos seus filhos, de tão esgotada fisicamente, mentalmente e emocionalmente? Como você aceita mais anos de serviço para um trabalhador da cana-de-açúcar que com 30, 35 anos está tão cheio de lesão, de esforço repetitivo, que às vezes é jogado no mundo das drogas para poder ter força para derrubar cana, ou da construção civil, ou uma mulher dona de casa que não tem acesso à previdência se ela não tiver condição de pagar, no pior dos trabalhos, que é repetitivo, exaustivo, não remunerado e não reconhecido socialmente. Pergunta a uma mulher pobre, simples, do povo, se olha para as pernas dela, cheio de varizes, justamente porque fica em pé muito tempo e não tem possibilidade de circulação de retorno. Ela diz: eu tô com uma bucite. Não, é lesão de esforço repetitivo, né? Tendões inchados nas mãos, nos ombros, na coluna. Então, quando você luta ao longo da sua história de vida por melhores condições de trabalho e de salário, e você tem a oportunidade de ser testado, porque aquele racha era isso.
né? Como é que você... Por que não taxar as grandes fortunas? Para ter mais dinheiro em caixa, para investir na saúde, na educação, na segurança pública, na dinamização da economia, na geração de emprego e renda, que possibilita que um filho de pobre, ao invés de ser arrastado como mão de obra do crime, ele não possa ser um cientista, um músico, um radialista, ele possa até fazer atividades simples, como simples foram as atividades feitas pelo meu pai, quando veio aqui morar no Rio de Janeiro, trabalhar na construção civil e saiu daqui, né, deixou aqui sangue, suor e lágrimas e saiu com meu irmão nascido aqui enrolado nos trapinhos para voltar para o Nordeste. Por quê? Não pode fazer qualquer atividade simples. As atividades simples são honradas. Não pode ser condenado. Isso é que não pode, ser condenado, não poder escolher o seu futuro. Então, eu passei a vida toda lutando por isso, né? Por melhoria das condições de vida no campo e na cidade. E, de repente, você vê, né, algo que você lutou tanto para eleger fazer diferente, é um momento onde você é testado. Né? Então, eu não guardo mágoa nem rancor das lutas que travei e da perseguição implacável que sofri. Por quê? Porque eu fui testada. Quando eu enfrentei o Todo-Poderoso ACM, que você lembrou, quando eu cheguei aqui, quando eu estava olhando para ele, agora ele está em outro plano espiritual, a gente não briga mais não, né? A gente só briga quando ele estava aqui. É porque ele tem uma galera lá também. A briga é meio desleal lá. Mas minha mãe tá lá como guerreira celestial, topando. Mas ele foi, mas ele deixou uma galera aí. Deixou Ele uma galera aqui. aqui. Mas eu não sei para onde ele foi, porque o julgamento é coisa de Deus, não é coisa de nós, né? Mas se tiver abaixo de nós, a gente é daquele tipo que quando acorda de manhã tem que pisar bem firme para o diabo lá de baixo dizer: vixe, a doida levantou para começar a me combater, né? Começou hoje. Meu Deus, começou de novo. Mas são nesses momentos, né, duros das nossas histórias de vidas que a gente é testado, né? Eu não quero que ninguém aprenda pelo sofrimento, né? Tem uma frase que diz: as pessoas aprendem pelo conhecimento ou pelo sofrimento. Eu não quero que as crianças aprendam pelo sofrimento, que as pessoas vulneráveis economicamente e socialmente aprendam pelo sofrimento. Muitos de nós já aprendemos, né? Queremos até já ter dado a cota de sacrifício de aprender pelo sofrimento. Não quero que as pessoas aprendam pelo sofrimento. Preciso que elas aprendam pelo conhecimento, pela possibilidade de analisar uma conjuntura política com honestidade intelectual, com rigor, sem ceder ao fanatismo vulgar, à idolatria política. Eu quero que as pessoas, né? O fato Isso de eu ter não te desanima sofrido... da política, não? Tipo, Isso depois de eu ia tudo perguntar. isso. De onde é que vem essa força? Eu já teria desistido. Jogar um primeira. PlayStation de repente, vai fazer Pô, vai ver uma série. Não, e o pior, viu? Que eu leio muito, eu sou da geração mais da leitura. Apesar que eu Boa. aprendi a videogame, porque meus filhos, eu tenho filhos meninos, né? Então, e as meninas também. Então eu tinha que aprender um pouquinho de Mortal Kombat só pra poder saber o que era que tava. literalmente. Não Dá tinha uns uma mulher do fatais. cabelão, que eu não me lembro o nome? Sindel. Acho que Tava... Shiva. Pronto. Não é Sindel? Não, é outra. É Sindel, não é? Sei lá, essa do cabelão. Então eu ficava, tinha outro com chapéu chinês, que também lutava. O King Lao, que é o King Lao. Rider King Lao. Pois é, eu tinha que aprender para poder Jogar brincar com as crianças. com os meus filhos, né? Mas eu sou de uma geração mais antiga, que é uma geração que se dedicou muito aos livros, né? E eu tive sorte, porque eu passei a infância numa cidade chamada Palmeira dos Índios, né? Que é a cidade da tradição dos indígenas Chucuru Cariri, e foi a cidade onde Graciliano Ramos foi prefeito. E saiu odiado, porque queria as coisas certas, né? Então, tinha a casa do Velho Graça lá. Ele tinha nascido em Quebrangulo, mas tinha morado nessa cidade, Graciliano Ramos. E meu irmão
era o maior frequentador da Biblioteca Graciliano Ramos. Eu era muito doente, né? Porque todo ano diziam que eu ia morrer. Era tanta promessa que eu não sei nem a quem eu devo. Porque a minha mãe, olha, toda menina do interior tem essa história, né? Tem que ter uma santa como madrinha, né? Então era Nossa Senhora da Conceição. Aí tinha um sapateiro na esquina, lá de casa, que era da Assembleia de Deus, que quando minha mãe resolvia dar o cacete lá, ele era quem me defendia. E tinha o pai Edinho e mãe Miriam, de religião afrodescendente, que pedia por mim também uma vez no ano lá em casa. Então, eu não sabia nem a quem eu agradecer. Você foi de tudo que é lado, não tinha como dar errado. Cercou direitinho. Pois era assim, eu quero entrar no paraíso, no porta a porta. Nossa Senhora da Conceição. O seu Ota, que era o sapateiro da esquina da Assembleia de Deus, que fazia correndo de oração para eu não morrer. E depois, pai Edinho e mãe Miriam, então não dava para morrer tão fácil, né? Porque eu tive tudo de problema pulmonar, glomerulonefrite, tuberculose, tudo eu tive na infância. E acabei, né, para azar de alguns, continuando agora viva. Que eu tô legal, vou pra política. Deixa de coisas insalubres. Aí fui pro pior das insalubridades. Aí eu passei um tempo fora, né? Depois do mandato, da campanha presidencial, que você lembrou. Também passei um tempo, voltei para a sala de aula. Foi muito bom retornar e ser recebida com flores e bolo de chocolate, né? Com respeito das pessoas que me viram na universidade, como aluna, depois como professora. Então, essas coisas contam muito para mim. Contam mais do que cargos, prestígio e poder. Mas era um teste para mim. Foi um teste eu estar lá na política, enfrentando essas coisas. Foi um teste, porque era, né? E logo no início, que as pessoas não compreendiam bem. E mulher na política, né? Mulher, quando ela leva a voz, sempre vai aparecer um acanalhado, dizer doida, histérica, mal comida, mal amada, maluca, né? Porque tá gritando e brigando, né? Ninguém fala que o Bolsonaro é mal comido, né? Vai nunca. Vive berrando por aí. Todo mundo, né? Que se for homem é corajoso, brabo, né? Aí mulher é braba também, mas vai logo dizer... Mas já logo taxada como histérica. Louca, né? Rancorosa, essas coisas... que se já é assim, né? Ainda é assim hoje, imagina isso há 15, 20 anos. Exatamente isso. Então, era mais duro ainda, né? Mas faz parte. Eu acho também que as piores batalhas testam do que você é feito. Caraca, tem alguma... Eu imagino que quando você foi ali se decepcionando com as condutas da galera que você ajudou a chegar lá e tal... Não é logo de cara, né? Você vai, é isso mesmo? Aí chega um momento que tem um chega, assim, né? E às vezes é uma coisa pequena, um gesto pequeno. Tem alguma coisa que você consiga dizer que você... Não, ali, quando abraçou o Maluf, foi meu limite. Sei lá, alguma coisa. Deixa eu te dizer, Jefinho, ó. A gota d'água. Deixa eu dizer, quando eu cheguei lá, né, que eu fui eleita, imagina, no dia da posse, eu lá toda bonitinha, de vestidinho, arrumadinha. Toda, né, protocolar. Fui barrada logo, né, no elevador, porque eu era mais jovem, né? Então fui logo barrada no elevador, o rapaz disse, não, aqui não, moço, aqui é só para senador, e vai, tudo bem. Eu fiquei lá, meio descabriada, né, mas... Aí depois chegou outro senador e disse, quer dizer, eu sabia que ele era senador, o Jefferson Pérez, um quadraço, né, um quadro partidário muito importante, que era do Amazonas. Eu tive a honra de conviver com ele, com Simon, com super quadros, né, da política. Aí ele me reconheceu, eu não conhecia ele, mas ele sabia, né, porque eles acompanham os mais antigos, né. Aí eu entrei, aí depois o assessorista mandou o rapaz do cafezinho ir lá dizer, rapaz, a senadora, desculpe. Eu digo, homem, quem é que vai lembrar? Como é que a pessoa vai conseguir reconhecer 81 pessoas, no caso do Senado, ou 500 e tantos lá na Câmara? Impossível. Sim.
Aí eu fiquei chamando todo mundo de excelência. Era excelência do café, todo mundo excelência. E aí, no dia da posse, quando eu cheguei, tem esses acordos de parlamento que nem sempre tem uma linha ideológica, digamos assim, coerente. Aí, quando eu cheguei lá e disseram, a gente vai tudo votar no ACM, para presidente do Senado. Eu, hein? Isso no dia da posse. No dia da posse. A pessoa não. mal chegou. Oi, tudo bem? Mas que cartão de visita. Aí eu disse, Tudo bom? Bom dia. Pode isso votando na no bancada, ACM, hein? Nossa, na bancada, né? Aí eu disse, não, mas eu não posso votar no ACM, não. Oxi, mas tem que votar, porque a gente se comprometeu. Eu digo, não, posso não. Logo A nordestino. Não, posso não. Aí já começou a guerra. Dali, né? Depois outra guerra. Aí eu fui pro plenário, chamado de canalha, capitão do mato, né? Mas eu disse a ele, eu não falo pelas costas, não, porque mãezinha, porque se o povo acha que eu sou braba era mãezinha, né? Dona Helena. E ela não aceitava esse negócio de fuxico pelas costas, não. Se a gente fosse reclamar um do outro, botava logo na frente e ia dizer na cara. Aí eu disse, não, aí já começou a briga. Depois, quando assumiu o governo, né, Lula, eu passei 4 anos, é por isso que no Senado eu tive a oportunidade de ser testada. Que eu passei 4 anos, cacete no Fernando Henrique, aí depois assume o nosso governo, né? Aí, quando chegou lá, botar Henrique Meirelles, um banqueiro, no Banco Central. Eu digo, vixe, Nossa Senhora, não tem condição. Mas, minha gente, eu fui para aquela comissão de assuntos econômicos, quase arranco o fígado do Armínio Fraga, do Malan, quando ele estava no governo do Fernando Henrique. Como é que agora, ao invés de ser só o economista que trabalhava com o banqueiro, é o próprio banqueiro? Tem condição, não. Não, mas tem que votar. Eu digo, dá não, vou votar não. Aí o povo vai dizer o quê? Encrenqueira. Como, minha filha? Eu imagino só a cúpula do... Porra, Luiz aí. Caraca. Quem chamou? Quem chamou ela, porra? Quem chamou? Essa mulher insuportável não quer votar no banqueiro. Aí mas eu não posso, minha gente. O banqueiro, né, do 6º maior conglomerado financeiro do mundo, acusado de crimes contra o sistema financeiro. Vocês vão botar ele lá. Dá não, vou votar não. Então saia da Comissão de Assuntos Econômicos, tira, e eu não vou votar. Não posso. Mas agora tem que votar no Sardei para presidente do... Mas ninguém te dá um refresco. Como é que eu vou? Eu não queria que eu votasse. Temos um prato aqui, a entrada é cérebro de macaco. Depois você vai pra olho de cobra e aí disse, não, mas vai ter que votar só dele. Eu disse, dá não. Posso não. Você quer morrer afogado ou queimado? É uma escolha impossível. Posso não. Não tem condição nenhuma. Não posso não. E ele era super educado comigo. Eu digo, mas tem a ver com educação, tem a ver com concepção ideológica, programática. Dá não. Não, ele é imortal. Aí depois, é imortal da academia. Mas não pode ser imortal, mas não vai ter meu voto. Tudo bem, posso não, tem condição nenhuma. Aí, 2 brigas já, né? Aí depois tinha uma tal de uma medida provisória que a gente lutava para que o recurso que sobra no orçamento pela não execução orçamentária, que é aquela coisa de não fazer a execução orçamentária para depois jogar o dinheiro para encher a pança dos banqueiros e botar no chamado superávit. Aí eu digo, não, mas a gente passou a vida toda dizendo que esse recurso de não execução a gente tem que colocar na saúde, na educação, na segurança pública e não para pagar, encher a pança dos banqueiros, né? Não pode. Aí, outra coisa, né? Aí, depois, tirar direito dos trabalhadores. Eu digo, mas, meu filho, eu passei a vida aqui me esgoelando para não tirar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aceitar que você jogue uma trabalhadora ou um trabalhador da saúde, da educação, da segurança pública, ou qualquer outro que está aí na informalidade, ferrado da vida, e você vai ter que trabalhar mais 10, 12 anos de serviço para não ter um corte de 35%. Não tem condição para mim. Aí pronto.
cacete. Aí depois descer a pequena tour. Aí depois mensalão. Aí fica. Aí, a gota d'água. Entendi. Aí pronto, Chegou onde eu queria. A gota d'água, na verdade, foi a reforma da Previdência. Aí depois foi mais bagaceira. Aí não tem condição. Aí tá vendo? Aí vai dizer, eu é que sou a chata, a rancorosa, a insuportável. Mas não tem uma tarefinha mais fácil pra me dar, não, meu filho? Você que tá querendo entrar na política, olha esse depoimento da ex-senadora Heloísa Helena. Não vai achando que você vai fazer o que você quiser, não, que tem uma galera te enchendo o saco. Mas você pode fazer com o que você Manter se comprometeu. Pode. É ruim, porque é um nível de exaustão. Eu tô rindo agora. Mas você imagina o que é você dedica os melhores anos da sua vida, da sua juventude, para estruturar um projeto político e depois você vê a traição de classe, de tudo que foi acumulada por um setor. Né? A sorte desse setor é que agora tem Bolsonaro, né? Senão... Aí é Que isso. frase boa, Mas Não, é triste. se você for parar pra pensar, em Entendeu? 2017, 2018, davam o PT como morto. É. Que eu sempre achei um equívoco também. Mas davam... o PT não... Mas é isso, né? Então você tem toda uma conjuntura política que fez germinar no coração do povo brasileiro uma postura política como essa, e ao mesmo tempo vai ter... Mas né, vocês não possivelmente acham o que essa retorno. parada começou ali no lance da Dilma ali? O Aéciozinho fazendo os negocinhos, aí veio... Mas é tudo uma misturada, olha. Eu digo pra você que quem viu as fotos, de vez em quando, se a pessoa olhar na internet, tem as fotos, né? Que tá lá todo mundo naquela mesa do Senado, porque lá os tapetes azuis do Senado, que era onde fazia o julgamento. Tá tudo lá, rindo, conversando, a ex-presidente, o Aécio, todo mundo lá conversando naquela mesa, como se fosse um joguinho, entendeu? É por isso que as pessoas acham que eu sou doida, né? Porque eu não gosto dessas coisas, não gosto. o próprio Lula hoje abraça a galera que foi do golpe, né? Então, Pô, são o essas vice do coisas da Lula é vida. o Alckmin. Isso é muito... Imagina um cara que entrou em coma em 2006. Assim. Aí ele acorda agora e fala... Hã? Deixa eu voltar pro coma. Não, eu queria fazer um roteiro, tipo assim, precisa de 2012, 10 anos só. Olha o que aconteceu em 10 anos. O cara acha que o mundo vai acabar em 2012, aí ele entra em coma. E acorda em Tinha esse 22. papo que o mundo ia Agora. acabar em 2012. Aí acorda em 22. Aí ele vai descobrir impeachment, vai descobrir 7-1, Copa do Mundo no Brasil. Isso vai ser triste. Isso vai ser triste. Vai descobrir Bolsonaro, Bolsonaro e vai acordar no meio de um fim de uma pandemia. Imagina, olha. Exatamente. E o Alckmin com Lula. E Alckmin do Lula. Lula. Isso aí. 10 anos. Se a gente escrevesse isso há 10 anos... Ninguém vai falar, acreditava. Semente de roteirista. Isso é ficção ninguém- científica. Mas é a vida, né? Mas o importante é... Assim, não tem como, infelizmente, queríamos nós que a gente tivesse num padrão civilizatório tão elevado, né? Que a gente não tivesse numa sociedade onde existe uma hierarquia perversa entre ricos, pobres, né? Homens, mulheres, heterossexuais, LGBTQI+, brancos e negros. Né? Se a gente tivesse num padrão elevado de vida em sociedade, a gente não precisaria das instâncias de decisão política e dos espaços de poder. Sim. Mas se sim. as pessoas, né, boas, generosas, honradas, né, porque ser honesto é obrigação, né, mas já virou um atributo positivo de tanto bandido que tem. Então, queríamos nós não precisarmos dessas instâncias, que tivéssemos num padrão tão elevado de vida em sociedade que a gente se resolvesse. Né? Eu resolvia com vocês e a gente tivesse os limites do que é bom e digno para cada um e a partilha fosse de Senso tal coletivo, forma, né? Não é. Então, se não estivermos, né, nas instâncias de decisão política, a canalha define o nosso destino. E o pior, define o destino e a vida
dos que estão em condições infinitamente mais precárias do que muitos de nós. Imagina o que são 9 milhões na extrema pobreza. Olha, todas as vezes que eu fui para o interior de Minas ajudar meu filho e minha nora, porque tanto meu filho como minha nora estavam em atividades de trabalho que não podiam fazer home office. E ela estava ficando só em casa com 9 anos. Então, eu fui para lá para ajudar e eu ficava imaginando o que estava acontecendo, porque, veja, ela tinha o equipamento eletrônico, ela tem o Wi-Fi, de vez em quando caía, né? E a professora desesperada lá, porque imagina o que é você com um monte de alunos nas suas respectivas casas, o sistema caindo, o Wi-Fi caindo, a hecatombe que foram, né? 2 anos na vida de... Imagina o que acontecia na casa de crianças pobres, que não tinham nenhuma mesa para ficar estudando. E a que gente não sabe tinha... nem o impacto disso. A gente ainda não tem ideia do impacto que isso vai causar. Com ainda. certeza. E a gente que está acompanhando a volta das aulas, você vê como o nível de evasão escolar foi muito grande, porque as pessoas foram fazer algum bico para ajudar em casa. Na educação de jovens e adultos, no ensino médio, no ensino fundamental, muitas meninas e meninos que tiveram que fazer alguma coisa para ajudar e que não tinham condição de ficar em casa. Cubículos, sem um lugar digno sem internet que não é democrática, sem um equipamento eletrônico. Então, esses 2 anos, né? É por isso que eu digo, né, que o próximo governo ele tem que ter metas muito claras para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro e para o quarto, ao menos. Além das coisas a médio e longo prazo, mas tem que ter coisas reais a serem apresentadas. Olha, nós vamos garantir no primeiro ano 20% de vagas, criar vagas em berçários e creches, né, que é a parte que a gente chama de educação infantil. 38% das mulheres, chefes de família, sozinhas, em situações absolutamente indignas, porque não tem os equipamentos sociais que ajudam. Você vai pegar um ônibus, um trem, uma via superlotada, passagem cara. Você sai de casa 4, 5 horas da manhã, não tem onde deixar a criança, porque não está aberto ainda. Quando você volta, não tem como a criança ficar lá na creche, porque tem até um horário determinado e você já vai sair do trabalho 18 para chegar em casa 21. Então, tem que ter, entendeu? É por isso que eu fico o tempo todo, né? Eu apoio uma candidatura que ainda bem, claro que na rede isso é liberado, né? O Randolph apoia o Lula, foi liberado da rede, eu apoio o Ciro. Mas, assim, ainda bem que, embora ele esteja ruim nas pesquisas, se comparar com a idolatria política, sim. Mas tem lá uma pessoa que está fazendo um debate, apresentando uma alternativa do que vai fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, de onde vem o dinheiro, como é que você vai viabilizar a industrialização sem impacto ambiental. Você vê que no Brasil, na indústria da saúde, você compra tudo de fora, se aproveitando do preço baixo, porque você se aproveita da gigantesca exploração de mão de obra de determinados países. Sim. Então, tudo que você pode dinamizar a economia, gerar emprego, gerar renda, fortalecer na indústria, no comércio, na construção civil, tudo que é obra de infraestrutura ajuda a geração de emprego e renda, especialmente de quem não teve condições de ter acesso ao conhecimento e que precisa de geração de emprego em tarefas mais simples, mais profundamente desgastantes do ponto de vista da estrutura anatomofisiológica, da exaustão dessas pessoas. Então, tem que ter emprego. Eu dizia aos meus alunos, em sala de aula, eu sempre repito isso, eu dizia, olhe, todas as epidemias ao longo da história da humanidade, estando ou não em pandemia, elas põem o foco de luz na vida como ela é. Então, ela mostra quem tem saneamento, quem tem emprego precário, que mora em habitação absolutamente precária, como é que está a inserção nos postos de trabalho.
mostra tudo, né? Então, esse momento tão triste em que estamos todos sob escombros, né? Porque quem tem coração se sente sob escombros de lutos e lágrimas. Sim. E desempregos no Brasil. Então, você passa por tudo isso e não quer discutir um projeto nacional. O que é que vai ser feito no primeiro ano em relação ao emprego, à saúde, à educação, à infraestrutura? No segundo ano, no terceiro? E a candidatura que apresenta, a idolatria política impede que as pessoas consigam ouvir proposta, projeto, alternativa para o Você acha Brasil. que essa idolatria política é nova? Não. Sempre teve muito isso. E quem é parte, né, os ídolos da idolatria, eles adoram isso, né? Então, exatamente isso. Eles alimentam todo o tempo isso porque é a razão de existir e a objetividade de se fortalecer. Um se fortalece com a existência do outro, né? Então, não tenho nada contra quem fez suas escolhas, não. Flamengo precisa do Vasco. Agora, eu tenho uma questão que é o seguinte, que eu acho intrigante, que é, você está falando aí do projeto, da racionalidade e tal, e eu ouvi uma galera de marketing, eles estavam falando a respeito de vendas, mas eu acho que isso deve acontecer com o ato de votar também. Que as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Então, elas ficam emocionadas, impactadas pelo marketing, aí compram lá um telefone de 15 mil reais, depois, não, mas é porque a câmera é assim, depois ela vai racionalizar que a não escolha pode pagar dela, né? Entendi. E pelo que você defende, a gente vê o Ciro falando e tal, vocês vão muito ali, números, metas e tal, não sei o quê, ou seja, é muita razão, mas por algum motivo que eu não sei explicar, verdade. por isso que é intrigante, não toca, né? Não vai na coisa da emoção, seja ela qual for, sei lá, o medo, a esperança, não sei. Qual o caminho para aliar esse discurso que é extremamente racional e técnico e pragmático, é isso? Com as pessoas sentirem também esse discurso, não só interiorizarem racionalmente. Tem como? Eu nem sei se tem. Não, também não sei não. Mas eu digo assim, olha só, né? Em que mundo estamos, né? Quando você fala que quando as pessoas não entendem a imensa emoção que tem em você criar emprego. O desemprego é uma das situações mais dramáticas da vida em sociedade. Você perde o brilho no olhar, você desespera. Quantas e quantas, né, vezes de violência extrema que tem a ver com a miséria humana. Pobreza nós passamos na infância, miséria humana é outra coisa totalmente diferente. Então é triste quando você está numa sociedade em que as pessoas não se emocionam com a possibilidade de você criar vagas num berçário, numa escola, você ter ensino integral, né? Você ter o respeito à infância. Eu digo sempre, Jeff, que o único momento das nossas vidas que não podem ser substituídos é a infância. Todo o drama que a gente tiver na vida, a gente pode substituir, mas a infância, quando você perde a infância, nunca mais você recompõe a inocência daquele momento. Então, onde estão as principais conexões neurológicas que potencializam a inteligência, aspectos cognitivos, aspectos da formação humana que está lá? Então, as pessoas não se emocionam. Olha, você vê 900 pessoas, né, que em 2011, mais de 900, né, porque corpos encontrados, mas pessoas que nunca tiveram seus corpos encontrados, do deslizamento da Serra do Mar. E você esquece isso, não se emociona com a possibilidade de criar habitação popular num país que as pessoas morrem de frio, num país onde você passa na calçada e você vê uma pobre pessoa em situação de rua. Quem faz trabalho voluntário, muitos de nós fazemos, sabemos o que é a angústia imensa
que dá de você andar no centro de uma cidade e tem um monte de loja fechada e a vontade que você tem de espaços fechados, de casas fechadas, e você podia abrir aquilo, separar, você vê uma pessoa em situação de rua cobrindo o seu cachorrinho, né? Vários cachorrinhos cobrindo. Então, por que você não tem abrigo para a família? Para que... Como é que a pessoa vai? Não, eu não vou. Você diz, por que não vai para o abrigo? Pelo menos hoje que está mais frio. Vou não. Lá tem... aí diz, lá tem estuprador, tem ladrão. A pessoa que está na rua. Uhum. Por quê? Porque não tem os de família, porque não tem aqueles onde você possa levar o seu animalzinho, porque tem o horário para chegar, tem o horário para acordar, para sair, tem a senha de você buscar, entendeu? Então, nós estamos falando de uma nave intergaláctica para desbravar Plutão. Não, nós estamos falando de um número definido de pessoas devidamente cadastradas, que você sabe onde elas estão, a calçada onde elas estão. Então, não. Eu fico angustiadíssima quando as pessoas, assim... É como você está dizendo, Jeff. Ela prefere a emoção do duelo e do fanatismo do que a emoção porque, né, razão e emoção caminham juntos, né? Uhum. E não percebe o que é que pode ser feito, né, pelas crianças. Será que as pessoas acham normal que você arranque o coração de uma criança e ponha um bárbaro para que com 9, 10 anos ele esteja manipulando um fuzil e não olhando no microscópio, não vendo um belo livro, né, ou um laboratório de ciências? Você não acha que é emocionante uma pessoa ter uma casa digna para morar, para que quando a chuva vem não arraste ela na lama e morra sufocada? Você não acha que é legítimo promover investimentos na indústria, reduzir a carga tributária para que determinados setores com cláusula social preservem os postos de trabalho e aumentar a tributação daqueles que especulam e ganham dinheiro sem gerar um único posto de trabalho, sem se submeter a nenhuma intempérie da natureza? Não, é demais. Mas isso, como vocês dizem, né, e é verdade, é algo que vem se arrastando, porque as pessoas preferem isso do que discutir um projeto nacional. Tudo isso que você falou, são as chagas, as vistas, né? De quem enxerga. Exatamente isso. Tu tá na rua, tu percebe isso. O centro de São Paulo tá desesperador. No Rio também. E no Rio também. Muitos de nós que, né, ousa sair madrugada e vai e briga, tenta levar... É uma situação absolutamente dramática. E o que, para mim, é mais angustiante é porque, repetindo, nós não estamos falando de uma grande ação de alta tecnologia, de muitos investimentos. Ninguém está falando de uma nave para fazer uma viagem intergaláctica, para ir para... Ninguém está falando disso. Está falando de coisas concretas, objetivas, que têm medição, né? Que é aquilo que o Jefinho estava falando da questão da racionalidade, como você aumenta o número de berçários. Você não pode ser demagogo, porque tem muito sem vergonhice na política de gente que diz que vai resolver tudo. É aquilo que eu digo, nunca ninguém verá um político dizendo que não vai fazer nada pela saúde, pela educação, pela segurança pública. Todo mundo fala a mesma coisa, né? Ninguém vai dizer que vai roubar, que vai enriquecer, porque só enriquece na política roubando. Ninguém vai dizer. Então, já é difícil você identificar se existe coerência ou abismo entre o que a pessoa fala e a sua história de vida. E você não, pelo menos não quer saber, ora, você está dizendo isso, então quantas novas vagas podem ser feitas? Porque tem medição disso. Você calcula como é uma creche. Você não pode dizer, vou resolver todo o problema de berçário e da parte de educação infantil que tem mais déficit, que é de 0 a 3 anos. Porque tem que ser, não é jogar um monte de criança lá, tem que ser um número menor de crianças para os trabalhadores da educação. Então, você quando mede isso, você sabe quanto custa
um berçário, você sabe quanto custa uma creche, você sabe quanto vai custar isso de contratação de trabalhadores da educação. Então, você dizer que vai resolver tudo no primeiro ano é mentira. Primeiro que, até para você levantar as paredes, né, para fazer uma escola em ensino integral, porque por mais que o transporte coletivo desafie a física, né, porque parece 2 corpos ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, você não pode fazer isso numa creche, numa educação. Tem um número máximo em sala de aula. Então, para você fazer ensino integral, você tem que construir novos espaços, porque senão você vai deixar metade de uma turma do lado de fora, que estaria à tarde, né? Você não pode fazer isso. Então, para você garantir ensino integral, você tem que construir mais espaços. E ao você fazer isso, não é bom só para as crianças e para as mães e para os pais. Gera emprego, gera renda, porque esses investimentos na construção civil, ele gera emprego, dinamiza a economia, melhora o poder de compra para o comércio, portanto, preserva postos de trabalho do comércio, na indústria. A indústria tem que produzir mais. Então, isso são metas muito claras que podem ser feitas. E se a população não se contentasse só no processo eleitoral, ficasse fiscalizando, né? Eu sei que é difícil, eu sei que esse papel de fiscalização, monitoramento e controle, quem tem que fazer são os legislativos, quem tem que ir lá dizer, olha, no primeiro ano estava aqui no orçamento, no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária, estava lá no orçamento dizendo que vocês iam criar um número de vagas ou investir um determinado recurso. Aí chega em setembro, só tem 20% da execução feita, e aí depois diz que não dá mais para fazer. Então, eu sei que isso é papel do legislativo. A fiscalização, monitoramento e controle porque a gente até já tem muita lei boa. Se cumprisse com todos os problemas que existem, mas se cumprisse tudo que já é lei, já está na legislação em vigor, já está no conjunto de normas técnicas e rotinas, se os gestores, né, se a política, de uma forma geral, abrisse as gavetinhas, né, e tirasse, né, não abrir as gavetinhas para pegar grana suja, né, para enriquecer, mas abrisse as gavetinhas e visse o tanto de projeto que tem, se a lei de diretriz e base da educação fosse cumprida, minha nossa, a gente estava numa revolução de conhecimento, de educação, porque sempre, vocês acompanham isso, de vez em quando não tem isso, uma nova meta, aí daqui a 10 anos a gente tem que ter um número de crianças na escola, aí quando chega lá no 10º ano, aí faz um novo plano de mais 10 anos, sem analisar, sem responsabilizar, sem denunciar porque é que não foi cumprido. E quem é que se perde no meio do caminho? Os mais vulneráveis economicamente, esses é que se perdem no meio do caminho, né? Não é todo mundo... E se tiver, né? E se tiver, como nessa sociedade né? Se você tiver uma deficiência física, porque Jeff é talentoso, vai aí tocando o mundo, mas... Mais ou menos. Não, mas mas tem. Mas eu digo assim, mas se uma pessoa não dá a mão... Sim, claro. Onde eu estive, eu sempre digo, quando as pessoas perguntam se eu tenho medo, eu digo, olha, quando todo Natal e Ano Novo da minha vida, minha mãe passava num quartinho de empregada costurando. Ela que já tinha tido todas as dores do mundo, porque ficou órfã de pai e mãe, com 7 anos, passou a vida no Cabo da Enxada. Depois, quando ela achou que tinha encontrado o amor da vida dela, que era meu pai, né? Ela era muito jovem, acabou, meu pai morreu, eu tinha 2 meses de idade, ele teve um câncer avassalador. Então, tudo para ela sempre, né, foi muito difícil. E foi as mais belas lições de honra pessoal. Foi a minha mãe e de coragem também. Então, quando eu era criança, eu também não sonhava em ser alguma coisa. Um tempo, alguns anos atrás, me perguntaram, o que era que você sonhava em ser quando era criança? É que eu fui descobrir que eu não sonhava em ser nada. Era o quê? Ou ser trapezista de circo, que era o que passava lá na rua. Não tinha nem como sonhar, né? Não é à toa que minha mãe
depois já, né, de adulta, eu já era mãe, meus filhos me ensinando como mexer no computador, e eu usava muito a mão esquerda. E aí todo mundo ficava, não, mas porque você pega com essa mão, tem que pegar o mouse com essa, com a direita, porque eu escrevo com a mão direita. Não, mas eu gosto de pegar com essa, eu faço muitas coisas com as duas mãos. E aí é que eu fui descobrir que minha mãe, como ela achava, né, eu fazia tudo com a mão esquerda, ela batia na minha mão, porque ela achava, né, a bichinha, né, querendo me proteger no futuro, ela achava que eu tinha que ser, na época dela, não tinha costura para quem corta com a mão esquerda. E ela achava que eu ia sofrer na vida, porque as bancas, na minha época, não tinham essas bancas de escola, então você tinha que ficar, né, todo troncho para fazer. Então, quando tem as pessoas que dão a mão, mas o Estado é quem tem que fazer isso. Sim. Né? O Estado é quem tem que fazer isso. É quem dá as ferramentas. Você não pode. Vai esperar como? Como assim? Famílias estruturadas e amorosas perdem os filhos? Como é que você vai achar que quem não tem nada, que já se perdeu na vida, vai conseguir dar uma vida digna? Alto lá. É para isso que se paga imposto. Os mais pobres, né? Um lápis que compra, um meio quilo de açúcar, um osso, qualquer coisa que compra, deixa lá. Dinheiro, a carga tributária na cesta básica de consumo. Então, tem direito, né? É obrigação do Estado, é como você está dizendo, Jeff, é obrigação do Estado disponibilizar as políticas públicas, porque é para isso que tem uma carga tributária, inclusive de quem nem sabe que paga tributo, porque os mais pobres, se você perguntar, você paga quanto de imposto? A pessoa não sabe nem que paga, porque é tributação indireta, nem sabe quanto está pagando. Então, tem que ter, né? Tem que ter o Estado, é o Estado que tem que ser o espaço acolhedor. Isso não é assistencialismo, romantismo, é questão objetiva, e a lei manda. As leis mandam, né? Embora tenha aquele poema lindo, né, de Drummond que diz: os lírios não nascem das leis, meu nome é tumulto, e se escreve na pedra. Mas é para isso que existem leis, né? A gente não diz que está numa sociedade democrática, então é para isso que tem lei. A lei diz tudo já. Né? A lei já diz tudo. Não precisa inventar nada. Para os problemas mais horrendos, já tem lei, porque para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a habitação, para saneamento, para abastecimento de água, não precisa inventar nada. Precisa ter coragem política, né? Aquilo que Casal Dáliga dizia que era ética na política, né? Que é vergonha na cara e amor no coração. Precisa ter isso, né? Vontade política de fazer. E também a população, né? Brigar, monitorar, fiscalizar. Meu Deus, que conversa grande essa minha. Você falou uma coisa. Não, Você falou uma coisa antes aí, que... coisa de mulher asmática. Não, você falou uma coisa que respirar. eu achei interessante, que a gente está sob escombros. E eu acho que estamos sob escombros pela pandemia, obviamente, e também... Pela vida. Por um governo que está aí, que acho que mesmo sem pandemia a gente teria um trabalho enorme para os próximos. Com certeza. Restabelecer. Mas o que ele fez na pandemia, essa coisa de ser um soldado covarde e sem honra que deixa feridos para trás, isso... Eu sei que o inaceitável. país não melhorou, mas você acha que a gente melhorou na pandemia? Você acha que o povo, a sociedade como povo, de alguma forma, ou não, só piorou com esse fanatismo? Não, o fanatismo, esse fundamentalismo político, essa idolatria política, que você não pode fazer uma crítica construtiva, não pode apresentar um projeto, se você não estiver beijando a mão de um lado ou do outro, é cacete, perseguição implacável, né? Mas assim, a gente sempre espera, né, que a humanidade melhore. A gente sempre espera, né? Eu digo sempre, quando as pessoas dizem assim, eu desejo o bem para o bem voltar para mim, eu digo, epa, isso é comércio de bondade. Você tem que desejar o bem, mesmo que o bem nunca volte para você. Mesmo que você se ferre a vida toda, mas eu acho que você tem que semear a bondade, e tem muito vampirismo já suficiente para vampirizar a bondade do mundo, né?
É a moeda de troca, né? Mas não é Te quando dou você uma diz... bondade, tu me dá outra. Eu fico... Ou quando a gente diz assim, eu quero um mundo melhor por meus filhos, por meu neto. Eu digo, não, isso aí é amor. Eu quero um mundo melhor, porque para minha neta eu já é minha obrigação. E eu faço com o maior dos amores, né? Quando você quer um mundo melhor, você quer mesmo um mundo melhor, é para os filhos dos outros, para aqueles que você não conhece. Porque para os seus filhos e para a sua neta, no meu caso, eu já faço por imenso amor. Amor sem medida, né? Que é amor de vó, é amor de mãe. Então, você tem que fazer para os outros, né? Eu sempre, assim, eu sempre imagino que vai mudar, né? E eu também, até para não me decepcionar, viu? Eu já sou daquelas que dizem assim, mesmo que eu não veja nenhuma mudança, eu vou continuar mudando, trabalhando por mudanças estruturais profundas, mesmo que eu nunca vejo. Porque senão também a gente desencanta. Sim. Fica muito triste. E tem as perde a pequenas fé. vitórias também, né? Tem um espaço Isso. para trás, mas de vez em quando a gente faz Isso. um golzinho. A gente tem que dizer isso, né? As pequenas vitórias de cada dia, as pequenas revoluções cotidianas que podem ser feitas. Eu dizia na minha sala de aula que uma única morte por causa evitável deveria causar assombro à humanidade. E uma única vida que você salva, né, ou pela educação, ou pela vida vivida digna em plenitude, é uma pequena revolução que você faz, né? As pequenas revoluções de cada dia, elas podem ser grandes revoluções também, mesmo que você nunca veja. Então, é por isso que eu digo, eu luto, independente de ver nada. Porque mesmo que a minha estrutura anatomofisiológica não mais aqui esteja, eu quero ter a consciência tranquila que eu lutei para que outros possam viver num mundo melhor, né? Então, é um exercício, né? Vira, às vezes meu irmão brinca, né? Diz, eita, parece a síndrome da Poliana, né? Que fica tentando ver alguma coisa. Não é, porque a vida é muito triste e é desesperadora até. Mas, assim, se você perde a capacidade, né, de lutar, de achar que um dia vai melhorar, alguns de nós tem que estar lutando. Né? Alguns de nós tem que estar lutando. Uma luta sem sentido. Agora, mesmo que alguns deixem de lutar, mesmo que alguns deixem... Desanime pelo caminho. Desanime, eu digo sempre assim, aí você luta dobrado. E depois essa pessoa volta para lutar, entendeu? Então, se alguém se entristeceu, eu já vi pessoas maravilhosas, né? Que lutaram muito, lutaram a vida toda e de repente disseram, eu agora vou cuidar da vida. E a gente compreende, eu não fico exigindo, eu acho que cada pessoa sabe qual o fardo que pode carregar, qual o fardo que quer carregar. E o tamanho do fardo, porque às vezes algo que eu vejo como pequeno é imenso para outra pessoa. E às vezes algo que para mim é imenso e doloroso, para outra pessoa pode ser insignificante, né? Então, é melhor a gente ir lutando e se alguém cansou, a gente respeita, né? Claro. Deixa que a pessoa recobre forças e vai seguindo, né? E você já tá recarregando aí as forças para, quem sabe, lutar pelo Rio de Janeiro, que aqui o bagulho é doido, né? Aqui é outro patamar. Você não imagina, viu, Jeff? Minha neta. Primeiro que todas as minhas amigas dizem, meu Deus, todo mundo saindo do Rio de Janeiro e tu vai pro Rio de Janeiro. E a minha neta pergunta, vó, você já ouviu tiroteios? Aí eu disse, não, meu amor, não vi não. Vó, ela é dramática, né? Ela disse assim, vó, eu sei que você já ouviu e não está querendo me preocupar. Pergunta, né, Zé? Aí é quando você diz, olha, você, né? Eu sei que os riscos podem acontecer em qualquer lugar, né? Sim. Agora, imagina o significado disso no lugar que tem tiroteios, né? Que é pobre matando pobre, situações absolutamente dramáticas da vida das pessoas, né? E que no Rio tem mais visibilidade, mas não é só no Rio. Tem mais visibilidade nacional, essa coisa, né, da capital cultural, dá mais visibilidade, mas
crianças e jovens sendo usados como mão de obra escrava do crime organizado, tem muitos lugares, Sim. imensos lugares, né? Você E com uma conhece invisibilidade, isso. e do jeito que você falou, É. e tratado com uma invisibilidade social, coisa que no Totalmente. Rio, mal bem, você tem o holofote todo jogado Totalmente, totalmente. E assim, você, a sua história de vida, com a questão da saúde profissional e na política, são muitas frentes, assim, que você atua, né, digamos assim, pelas quais você luta e tal. Aqui no caso do Rio de Janeiro, na nossa localidade, assim, tem algumas fissuras aqui que são muito visíveis, né? A questão da violência. E a violência aqui é Crônicas. tanto tráfico de drogas quanto milícia, e, enfim, um monte de sigla louca aí. Como você pensa em tratar desses assuntos? Porque eu só falei de violência, ainda tem Não, saúde, sei. educação, não sei, tem um monte Olha, de coisa. eu acompanho já há muitos anos essa questão da violência, especialmente da juventude, porque, por mais dramático que pareça, é o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos, agora está reduzindo mais, de 12 a 29, é violência letal intencional. Então, eu já vinha acompanhando, a gente acompanha não apenas censos e os programas nacionais de amostragem domiciliar, mas tem o Atlas da Violência, que trata de várias, né, violências e trata especialmente dessa. Então, assim, teve um tempo que eu fiz um trabalho de monitoramento dessas, especialmente da violência letal intencional. E aí, lá na sala da delegada, a gente tinha um mapa, do mesmo jeito que tem um aplicativo, Fogo Cruzado, que é um aplicativo que você vê onde é que está tendo tiroteio. Então, quando a gente olha, cruza os equipamentos sociais disponíveis nessas áreas, e entra tudo, entra desde iluminação pública, uma casa em cima da outra, tudo que dificulta tudo. E tudo que possibilita o que de pior há. Então, não é romantismo. Eu não tenho dúvida que, se a sociedade quiser ser moderna, civilizada, ela tem que disputar cada metro quadrado de um território com a poderosa estrutura do crime, tirando crianças e jovens. As pessoas dizem, mas você está falando... Eu digo, olha, um dia que uma criança está numa escola, ou está num centro de capacitação profissional, ou está numa escola de música, cultura, esportes, ou pode aprender a lidar com essas questões de técnica e de num estúdio. Um dia que você salva, você pode salvar a existência dela. Porque depois que ela vai, é muito difícil voltar. Todo mundo que acompanha vê a dificuldade. Desde quem acompanha vulnerabilidade econômica e social e acompanha também crianças e jovens, né, que estão em privação de liberdade. Porque dependendo do ato infracional, da gravidade do ato infracional, que é o que responde ao crime no Código Penal, ato infracional que a gente fala do ECA, no Brasil faz privação absoluta de liberdade com 12 anos, ao contrário do que dizem. Então, se um país não promove a paz, porque discurso, quero ver ação concreta, porque ação concreta é o quê? Educação, centro de música, cultura e esportes. Eu posso até estar falando uma besteira por alto, assim. Provavelmente. Provavelmente, mas ela vai me corrigir agora. Mas eu acho que talvez o custo disso, de você tirar a criança depois que ela vai, deve ser muito maior do que você evitar, né? É muito difícil, olha. Você falou algo que faz sentido. Deixa Você falou eu que era dizer. besteira. Olha, parabéns. E aí? Deixa eu te dizer, olha, eu acompanhei um grupo de meninas, aliás, eu perdi todos os votos da rua, que a gente dava aula de violino às meninas em privação de liberdade. E que estavam em privação de liberdade, não apenas nos 45 dias, mas por um tempo maior, pela gravidade do cometido. E
Aí depois, quando elas saem, aula de violino, porque a gente até evitava, preferia músicas clássicas para dar um ritual, né, mais filosófico, mais tranquilizador. Aham. Então, era aula de violino, música clássica. Aí ela sai, né? Aí você já vive numa cidade onde as pessoas valem pelo que têm e não pelo que são, né? Então, você mora num lugar de altíssima vulnerabilidade econômica e social, e se você não tem nenhuma alternativa, você vai para o que todo mundo não quer ser amado e respeitado. Você pode ser amado e respeitado pelo que você é filosoficamente ou pelo que você traz na mão. Se você traz um fuzil, se você traz o dinheiro, né, você vai acabar sendo amado, respeitado em função daquilo. Então, você está numa sociedade onde as pessoas valem pelo que têm e não pelo que são. As possibilidades não são iguais para todas as pessoas. Então, né, você tem que disputar cada metro quadrado. Você tem que disputar. Famílias amorosas e bem estruturadas perdem os seus meninos e meninos. Imagina a família que já tem fraturas afetivas, que já foram deixadas as crianças rolando de uma família para outra, né? Pais e mães já distanciados e fraturados também na singeleza das delicadezas humanas. Então, tem que ter o Estado. É o que o Jeff estava dizendo, tem que ter o Estado para disputar cada metro quadrado com o crime organizado. Senão, vai perder todo mundo. Aquele documentário do Falcão, Meninos do Tráfico e tal. E eu também sou de comunidade e tal. Até a galera que acaba indo para o crime de alguma forma e tal. Muito dos casos, você tem aquela construção da idolatria de viver bem ali na favela e tal, tem. Mas muitos é falta de alternativa mesmo. Com certeza. Cara, se eu pudesse, eu tava na padaria, não sei aonde. Com certeza. E depois que vai, você sozinho romper o vínculo, é difícil demais. Olha, aí você nem tem uma sociedade que promove, porque o discurso da paz é lero, não tem a promoção da dignidade humana, né, dos direitos sociais que já estão previstos na legislação. Então, é uma sociedade que já nem promove, nem previne, porque para prevenir é isso, é garantir equipamentos sociais e disputar cada metro quadrado para que a criança possa escolher outra coisa. Não recupera, porque não recupera quando você vai para lá. Ora, você vai ser preso. Você foi preso por um roubo, por um furto, e você tem que escolher uma facção. Um menino, uma menina que se não escolher uma facção, ele acaba morto. Isso é uma esculhambação. Aí você tem que escolher, porque se você não for, você é melhor dizer que vai, porque senão você vai ser o mais violentado, o mais estuprado, o mais espancado, o mais morto. Entendeu? Então você vai ter que dizer, porque mata em vida. É você ser morto na sua dignidade, jogado na vala da indignidade humana com o corpo em vida, que é a pior morte que tem. Então, nem tem promoção, nem prevenção, nem recuperação, nem reabilitação. Como é que você vai querer um mundo melhor? Então, eu acredito que é possível, porque você tem um número das crianças, né? Todas as pesquisas do país é cheio de dados, você sabe até quantos liquidificador tem numa casa. Então, sabe quantas crianças tem, qual a escolaridade, o que é que pode ser feito. Você conhece o mapa, porque até por satélite você conhece o número de casas, né, de habitação, qual é o horário que as crianças circulam. Diabos, na hora do menino ir para a escola, né, não tem inteligência, não, para você não ir fazer uma maldita de uma ação na hora que o menino está indo para a escola. E é o quê? Pobre matando pobre, porque os trabalhadores da segurança pública não são filhos de banqueiros, da elite política e econômica.
são filhos de trabalhadores. Então, aí o sistema fica ótimo, né? Porque é pobre matando pobre, não dá políticas sociais, políticas públicas que são necessárias para melhorar a vida do trabalhador da segurança pública, para que ele morra menos e mate menos, com instrumentos de tecnologia, de fiscalização, né? E não tem nada disso e as pessoas acharem normal. Homem, é difícil de suportar. E a gente vive numa sociedade que se discute mais a punição, né? Ainda se discute mais punições. Aí não tem quem suporte. É por isso que aí o povo diz, mas você é muito braba, você é muito nervosa. Eu digo, meu filho, mas como é que você não vai ficar? Como é que você vê um mundo desse e você vai ficar tranquila? Não, eu gosto de ser um poço de ternura. Agora, posso ser um caldeirão de fervura também, né? Para quem não se respeita e não respeita a grande maioria de um povo, né? Eu digo, se fosse teu filho, tu ia ficar de boa, era? Ia ficar de boa? Vendo, sendo oprimido, marginal. Ia ficar de boa? Ia nada. Ia brigar. Então, briga pelo dos outros também, né? Então, é a vida. Deixa que a galera faça a guerra para eles prometerem a paz. Olha aí. É essa. MC Mazinho, menor do chão. Pois é, fica assim, né? Pobre matando pobre, achando que tá fazendo alguma coisa, né? E as 3 áreas que são essenciais, porque mexem diretamente com a vida anatomofisiológica e a vida futura, por que é que não tem carreira nacional? Para os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da segurança pública. Piso nacional, fiscalização, monitoramento e controle, alta tecnologia para possibilitar que as coisas sejam feitas, né? Tudo que está disponível. Se eu estivesse dizendo uma coisa que não foi inventada ainda, né? Mas não é. Tudo que eu estou dizendo são coisas possíveis de serem feitas. E uma questão que agora possíveis. No Rio, desculpa te cortar só para não perder, recentemente, né, nos últimos anos, pulverizou muito, me parece, que é a questão da milícia, que é o crime organizado, mas é uma outra faceta, né? Não sei, posso estar falando uma grande besteira. Não sei se entra a questão do menino que é cooptado por tráfico na questão da milícia. A milícia é mais uma questão de ex-policiais, às vezes deputados. É dentro do sistema, né? Olha, eu só sei de uma coisa. Toda generalização, ela é perversa e desonesta intelectualmente. Bandido tem em todo lugar. Na política é o lugar que mais bandido tem, né? E aqueles que têm o véu da impunidade por cima. A impunidade no banditismo cometido e muitas vezes a impunidade nas urnas, né? Porque quando eles são reeleitos, eles vão dizer por que mudar. Mas em todas as áreas onde tem qualquer forma de violência, se você não disputar cada metro quadrado com equipamentos sociais, não tem como você não fazer exércitos de mão de obra escrava do crime. Não tem, porque a vida não tem nada. Ora, eu tenho uma escola integral, eu tenho uma escola limpa, bonita, cheirosa. Olha, mesmo, porque quando eu digo isso, as pessoas dizem, eita, que romantização. Não é romantização, não. Mesmo que a pessoa more no pior lugar, se ele tiver 6 ou 8 horas de dignidade, é algo importante. Rapaz, dá um pouquinho de suavidade para a vida da pessoa. Quando vocês levam as pessoas a sorrir, é bálsamo nas feridas profundas. Entendeu? Então tem que dar um pouquinho de suavidade numa pessoa profundamente ferida. É a alegria, é o lugar digno para morar, é a diversão. Tem que ter alguma coisa para suavizar a vida das pessoas. Essa disputa do metro quadrado que ela está falando, e aí você levantou na questão da milícia, é onde ela levantou na questão do Estado dar condições dignas para os seus tem que ter o Estado. Para o seu quadro de segurança pública. Pois porque senão alguém vai lá. né? Claro. Alguém vai lá. É isso. Alguém vai lá não e tem, faz, não tem espaço vazio, né? Não tem espaço Exatamente vazio. Alguém isso. ocupa.
Exatamente. Então, a tristeza é essa, porque é pobre matando pobre, né? Cara, Por isso que, né, toda generalização é perversa. Eu tenho um filho que é da área de segurança pública, um menino bom e honrado. Eu sempre defendi essa área, não porque eu tinha filho, porque quando eu defendi essa área, analisando os dados da matança, eles morrem e matam. Em vários estudos que estão feitos nessa área, por isso que eu sempre defendi carreiras nacionais para essas 3 áreas: tecnologia, fiscalização, monitoramento e controle. Como é que o Estado brasileiro não estabelece mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle e alta tecnologia numa atividade que pode tirar a vida de outra pessoa no exercício da atividade e pode perder a vida no exercício da atividade? Isso é um país esculhambado. Aí, quando começa a confusão grande, uns cedem ao crime. Uns cedem, né? Porque miséria humana, Sim. uns vão cedendo. Sim. Né? Então, tem uns que ficam angustiados fazendo o que é certo e o sistema se preserva lá, porque vai pobre matando pobre e o sistema se preserva, né? Porque mais de 30% do capital volátil que paira sobre o planeta Terra é do crime. Para quem? Para gente grande. Porque quem é que tem iate para transportar tonelada de pasta base de cocaína é pobre? Helicópteros, Então. avião, helicóptero. Entendeu? até avião com militar teve. Aí a gente tem que Cocaína proteger. escoltada. Cocaína escoltada, o Brasil. Proteger a meninada. Gente, Da vida em dignidade. E depois ele pode escolher um caminho que a gente não queira, pode. Tanta gente que escolhe. sim. Agora você não pode ser condenado a De ser mão de antemão, obra né? escrava. De A antemão. não ter a escolha. Não pode. Esse lance que você falou, pô, a pessoa vai passar 5, 6 horas do dia só numa escola digna, limpa, não sei o quê. É o que precisa, às vezes, quando você tá num contexto de você enxergar outra coisa, né? Isso. Vivenciar outra parada. Tem gente que não tem Isso. a noção de mundo para além daquele metro tem quadrado. que ter ali. um Mas bálsamozinho. mas foi o que ela falou quando ela era criança. O que você queria ser quando criança? aí que eu Você não não tem lembrava. aonde refletir. Você não consegue entendeu? pensar porque você não... Então, pronto. Então, alguém me resgatou, né? Do pântano das tristezas profundas, da miséria, da pobreza, né? Só que na minha época também era diferente, porque não é como hoje, né? Quantos dos meus amigos de infância também se perderam? Sim. Né? Quantos dos meus amigos de infância ou morreram, né? O meu irmão mais velho, que nasceu aqui, que saiu daqui do Rio de Janeiro, enrolado em trapos com meu pai arrasado, para voltar lá para o Nordeste, ele foi assassinado quando eu era adolescente. Então, não é uma coisa, né? É por isso que eu digo, cada vida que você salva, cada momentos de dignidade, como vocês corretamente falaram, os pequenos momentos de dignidade humana, eles são bálsamos para suavizar as feridas profundas que as pessoas têm. Então, tem que ter Estado. É para isso que existe Estado. Tem que ter, quando eu digo Estado, é governo federal, governo estadual, governo municipal, parlamentares eleitos para ir para lá fiscalizar, monitorar, e não para beijar a mão e o rastro por onde passa os chefes de poder. Essas coisas. Ixi, Maria, conversando demais, hein? Já fiz, vamos Essa encaminhar mulher. Beijo! pro nosso fim aqui. Tem Mulher alguma última questão arretada. para levantar? Cara, eu quero agradecer. Realmente, eu acho que brilhantou muito nossa reestreia aqui, né? Nossa estreia Nossa da volta de segunda temporada 2022. temporada 2022. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho boba. Deixa pra lá, porque eu ia perguntar. Porque a gente não sabe que você tá nas fileiras com o Ciro, né? Mas na hipótese de dar o A ou o B... Não, e você quer eu vou derrotar meu candidato. Já no primeiro turno, você já quer saber o segundo turno. Você já tá querendo jogar Já tá ela aos querendo. leões? Vou dizer nem a pau. Nem precisa também. Já tava imaginado. Mas eu digo porque, oxe Maria,
o melhor projeto. pra Mas Brasil. ainda, Tá dá lá ainda dá embaixo. pra quebrar essa polarização, ainda temos tempo. Vamos né? trabalhar muito nisso. Vamos. É isso aí. O importante demais. Ninguém vai brigar em casa por causa disso, não, viu? Porque deixa que a gente que está na política vá duelar com a canalha. Suba do ringue para fazer o grande embate. Agora, sabe, quebrar laços afetivos, amigos de infância, pai e mãe, filho, por causa disso, estrague seu dia, não, por causa dessas coisas. Brigar, lutar, mas sem idolatria. Eu acho um ótimo conselho, mas acho muito difícil isso não acontecer. Eu sei, na minha Porque família. a gente ó, viu em 2018. Eu acho que esse ano vai ser potencializado. Aí eu tô dizendo assim, né? Eu disputei uma eleição, né? Então, eu enfrentei algumas figuras que hoje estão juntas, né? Então, vamos... enfrentar os dois. Né? É verdade, você enfrentou os dois. Aí é os verdade. dois agora são... Sim, ela enfrentou os dois. Mas é a vida. Já Vamos pensou continuar daqui lutando. a 10 anos, 2032, Se viva eu tiver... Dilma vice, Bolsonaro. Ia ser- Não, aí já deu. Eu já vi tanta situação dramática, que por isso que eu digo, não briguem não. Não brigue, na não. família, na minha família a gente tinha um grupo de família. Agora tem 3. O da E esquerda, pior, da direita e do centro. Não, a única que não Isentões. fala de política sou eu. Porque eu não dou o braço a torcer. Eu fico o tempo todo, não, digo, se tiver alguma coisa para me perguntar e eu puder falar sobre os dois lados da questão para que vocês façam escolha, mas a idolatria, tô fora. É isso aí. Então, eu vou combater a idolatria, esteja ela onde estiver. Porque discutir idolatria projeto, né? política, pelo amor de Deus. Não, É mas isso. nem dá, pô. Essa coisa da racionalidade é isso. Porque às vezes, você tá aqui, aí você vai falar, eu vou falar, não, esses dados são da onde? É verdade ou não é? Vamos ver, tal. A gente vai buscar alguma coisa. Tem uns caras que não adianta. Você buscar, ó, isso aqui é uma caneca. Não adianta. Não adianta. Isso aí sempre foi xícara. Agora que você veio com esse papo que é a caneca. Agora você fala, Mas pô, aí o discurso se encerra no início. Você fala, tá bom. acabou. É Acabou. Não vai discutir com Mas Lacrou. é doloroso. É duro, mas é a vida. Mas- Oi, deixa eu agradecer. Obrigado muito, você. Pô, que isso, Eu obrigado. amei ter vindo Obrigado aqui. Viu? Gostei demais. Subiu a ladeira aí, brigadinho. É, Vixe, não. Maria. Foi Subiu a ótimo. ladeira e subiu o nível do nosso Não, podcast. Vocês agora- que subiram. Subiu o nível do nosso Agora debate. é uma Amei, viu? alta Amei. responsabilidade agora. Amei estar aqui com vocês. Agradeço muito a generosidade democrática do espaço. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigado você. Aliás, Isso. parabéns pela trajetória pessoal e profissional. E vocês, né? Parabéns pela resistência, né? Tamo O aí. humor resiste, graças Ué. a Deus. É, aquela Como já história, dizia o Paulo, né? o Paulo Gustavo, falou. É, né? o humor. Rir é um ato de resistir. E é um ato de resistência. é bálsamo nas cicatrizes dolorosas das vidas. Tenho certeza que é. Tenho Muito obrigado. convicção que é. E de tantos aprendizados aqui nessa tarde, eu acho que o que eu mais levo pra vida é a palavra atomofisiológica, que realmente. Muito obrigado. Você vai jogar no Google com certeza. Vamos embora! Eu vou lançar na próxima conversa que eu tiver, eu vou lançar. Não sei nem o embora. contexto. Isso aí é coisa de atomofisiológica. Vamos embora! Vamos embora. Gente, vamos ficando por As aqui. portas Beijo. estão abertas, né? Isso aí. Esse Beijo ano. pra Você sabe? vocês. Vai ser Amei um- estar aqui, viu? Que a coragem seja a espada e a esperança seja o escudo, né? Sempre. E que vocês possam suavizar a vida de tantos com riso, com a delicadeza, com a alegria, né? Essas coisas maravilhosas que suavizam existências, né? Tão quebradas, né? Isso é muito importante. Um beijo, viu? Obrigado, Heloísa Helena. Obrigado e boa sorte aí. Obrigada, 2022. trio maravilhoso. Entendeu? Que o Rio de Janeiro mude com pessoas como você. Tomara. Se Deus quiser. Um beijo. Vamos ficando obrigada. por aqui, gente. Esse foi mais um Cego do Carvalho podcast. Até a inscreve próxima no segunda. canal. Se inscreva no canal, curta, dá like. E é isso. Um beijo. Eu acho que eu errei a palavra. Eu acho que é anatomia.
Como se... Tem nada não. Eu, É Vamos pesquisar no Google. É, Vamos vamos pesquisar.